Mateus 6, de 1 a 4, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Hoje nós vamos falar sobre como dar esmolas. O capítulo 6 inaugura uma nova etapa do discurso do Sermão do Monte, o Sermão do Senhor Jesus. O sermão em que ele fala sobre a justiça do reino de Deus. Lembrando brevemente o roteiro que Jesus tem trilhado nesse sermão, primeiramente, Jesus falou sobre as características do cidadão do reino dos céus, falou sobre o seu envolvimento com o mundo como sal e luz. Depois ele começou a falar sobre a justiça do reino de Deus, dizendo que o seu conteúdo, o conteúdo da lei de Deus, da justiça do reino de Deus, está alinhado com todo o ensino do Antigo Testamento e também, ao mesmo tempo, confronta o ensino dos escribas e dos fariseus do seu tempo. Nesse apanhado de princípios legais que norteiam os cidadãos do reino, Jesus deixa claro que o governo de Deus se coloca sobre o coração dos seus súditos, além do comportamento externo deles. Agora, depois de termos visto isso, as características do cidadão do reino dos céus, o envolvimento deles com o mundo, do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 5. Depois, o ensino da lei do reino de Deus, que está alinhado com o Antigo Testamento e confronta o ensino dos escribas e fariseus do versículo 17 até o final do capítulo 5. Agora, por todo o capítulo 6, Jesus falará de como deve ser o relacionamento do homem com Deus. O que é justo nesse relacionamento? O que Deus espera dos seus súditos, dos cidadãos do seu reino, que vivem em conformidade com as suas leis? O que Deus espera? São basicamente 3 ou 4 temas que Jesus aborda na primeira metade do capítulo 6. Ele vai falar sobre os atos de misericórdia, agora nesse texto que nós lemos, do versículo 1 ao 4. Depois ele vai falar sobre a oração. Dentro da oração ele vai falar também sobre perdão, até o versículo 15. Depois ele vai falar sobre jejum. Então são práticas relativas ao relacionamento do homem com Deus, dos cidadãos do reino dos céus com o próprio Deus. Hoje nós vamos falar sobre os atos de misericórdia. E o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? O que Deus espera de nós quando nós fazemos uma boa ação? Será que as boas ações são parte da nossa devoção a Deus? Seriam as boas ações um meio de conseguir o favor de Deus? São perguntas importantes que a gente precisa fazer, né? E nós vamos procurar analisar esse texto a partir de 2 pontos, né, em 2 partes. A primeira parte foi intitulada aqui que nós não devemos buscar reconhecimento por atos de misericórdia, versículos 1 e 2. Não devemos buscar reconhecimento por atos de misericórdia. Leia comigo novamente versículos 1 e 2. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. No verso 1, Jesus fala sobre exercer a nossa justiça. A expressão exercer a nossa justiça claramente indica a prática da verdadeira religião. Os atos de justiça, os atos coerentes com uma vida piedosa, com as características dos cidadãos do reino dos céus. Como, obviamente, os atos de misericórdia, né? Que é o tema desses primeiros versos. Também a prática da oração, que vai vir depois, a prática do perdão, a prática do jejum, são temas que virão nas próximas mensagens. Jesus manda que os seus discípulos não pratiquem essas coisas, nenhuma delas, nem os atos de misericórdia, nem a oração, nem o jejum, diante dos homens com o fim de serem vistos por eles, né, para terem um reconhecimento dos homens, para receber deles honrarias. Não, os seus súditos, os seus discípulos não podem focar nestas coisas, querer, desejar estas coisas. Pois se fizerem com este objetivo, não terão o galardão, não terão a recompensa junto ao Pai Celestial. E se você acha que eu vou explicar para você o que é galardão, esqueça, eu não tenho esse objetivo agora, tá certo? Até porque a Bíblia não é clara o suficiente sobre o que seriam essas recompensas que Deus promete. Mas certamente, se as bênçãos de Deus neste mundo já são maravilhosas, quanto mais no reino dos céus, quanto mais, quando eu digo reino dos céus, na nova terra e no novo céu que hão de ser criados ainda, não é mesmo? Então, o verso 1 diz exatamente o que Jesus já vem dizendo desde a primeira frase do Sermão do Monte. O que Jesus vem dizendo? Ele vem dizendo que o verdadeiro relacionamento com Deus se dá a partir do coração. Não é nas práticas externas que nós nos aproximamos de Deus, mas é no coração. No coração residem as motivações, as intenções, as imaginações. É do coração que brotam os pensamentos, as palavras e também as atitudes. Ao se guardarem de exercer as práticas religiosas para serem vistos pelos homens, os discípulos de Cristo estão treinando os seus corações para só buscarem agradar a Deus. Quando eles se privam de fazer para serem vistos, eles estão treinando os seus corações para só agradar a Deus. E dessa forma, estarão também se afastando da hipocrisia que caracteriza os falsos religiosos, os quais desejam ser vistos, ser reconhecidos por sua vida piedosa, receber elogios por sua vida de santidade. É isso que os hipócritas querem. Eles querem ser elogiados. Eles querem que as pessoas digam: olha, que vida piedosa esse homem tem, ou essa mulher tem. Aqueles que praticam atos de misericórdia, que fazem orações, que praticam o jejum com o objetivo de serem reconhecidos e elogiados pelos homens por sua piedade, segundo nos afirma o Senhor, eles não terão galardão junto ao Pai. E por quê? Por que eles não receberão recompensa alguma da parte de Deus? Já que eles estão fazendo o que Deus espera deles, eles estão praticando atos de misericórdia, eles estão orando, eles estão praticando jejum, etc. Eles estão fazendo tudo isso. Por que eles não vão receber nada da parte de Deus? Eles não receberão recompensa da parte de Deus, porque eles já terão recebido o que tanto queriam. A recompensa deles será o receber da parte dos homens o reconhecimento, o elogio. Quando eles receberem isto, eles já terão recebido tudo o que eles merecem. O servo de Deus não deve ter interesse no que pensam os homens a seu respeito. Ele deve ter seu coração centrado em Deus.
Ele deve buscar agradar somente a Deus em tudo o que faz. No verso 2, Jesus começa a falar do primeiro exercício de justiça que os cidadãos do reino dos céus devem praticar: os atos de misericórdia. A palavra grega está traduzida aí por esmolas, no versículo 2, tem a mesma raiz da palavra grega traduzida por misericórdia. Por isso que a gente pode compreender que dar esmolas é um dos atos de misericórdia. Tá? Dar esmolas é um ato de misericórdia. Não é o único, mas é um ato de misericórdia. A assistência a pessoas em situação de pobreza é ensinada por toda a Escritura Sagrada como um ato de justiça. Tem muitos textos, muitos, ao longo da lei, dos livros da lei, nos profetas, nos salmos. Nós temos, ao longo de toda a Escritura, quando Jesus está pregando o seu sermão escatológico, e ele representa ali uma parábola, uma história de alguém, de pessoas que estão diante de um tribunal. Aquele que é lançado no inferno é aquele que viu necessidades e não atendeu nenhuma delas. Ao passo que aquele que é recebido nos céus é aquele que contemplou necessidade das pessoas e praticou boas obras e atendeu essas necessidades. Então, ao longo de toda a Escritura, um exemplo do Antigo Testamento é daquele homem, daquela mulher que faz a sua colheita e que deve deixar algumas espigas, deixar alguns frutos caídos ali para que os pobres possam vir e se alimentar dos seus frutos. Essa é uma expressão de amor ao próximo. É um ato de justiça. É justo que os pobres recebam assistência por parte daqueles a quem Deus conferiu a posse de bens materiais. Isso não precisa necessariamente, aliás, nem é o princípio bíblico, que seja a assistência dos pobres seja feita por parte do Estado, por parte da liderança máxima da nação. Não. Essa assistência, à luz das Escrituras Sagradas, deve ser realizada por parte de todos aqueles que têm bens materiais, a quem Deus conferiu esses bens. Os servos de Deus, que obedecem a Deus, devem ter atenção aos pobres. Provavelmente, a imagem que nos vem à mente ao lermos essa passagem é o ato de dar um dinheirinho, um trocado, para as pessoas que estão ali quando nós paramos o carro no sinal vermelho, ou para alguém que esteja sentado numa calçada com a mão estendida. Talvez essas sejam as cenas que nos vêm à mente quando nós lemos a respeito de dar esmolas. E sim, isso é dar esmolas. Mas será que Jesus se refere somente a essa cena específica de dar uns trocados a um pedinte qualquer? Eu acredito que Jesus está se referindo ao ato de proporcionar o alívio imediato do desespero dos necessitados. O princípio geral é este, eu creio que é este. O ato de proporcionar o alívio imediato do desespero de pessoas em alguma necessidade. Pessoas desesperadas por alimento, por roupa, por abrigo, precisam de nós, sim. Precisam dos servos de Deus. Por amor ao próprio Deus, nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos, praticando a justiça. E praticar a justiça, neste caso, é suprir as necessidades reais de pessoas reais que surgem na nossa vida. Não necessariamente ou não somente num semáforo. Não necessariamente ou não somente na rua, quando nós passamos por alguém que está com a sua mão estendida. Por amor ao próprio Deus,
nós devemos amar ao nosso próximo. Meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado também, obviamente, fazendo apenas um parênteses aqui, com os mendicantes profissionais. Eu conheço mendicantes profissionais, você deve conhecer também. Pessoas que você sabe que estão ali porque esse é o ganha-pão delas e elas não querem nenhuma outra atividade profissional. Elas querem viver disso e às vezes muitas delas nem precisam disso. Não precisam, mas por vício elas vão e começam a pedir dinheiro, por vício. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não alimentarmos o pecado alheio. Nós temos que alimentar barrigas vazias. Temos que cobrir corpos não cobertos. Temos que proporcionar algum abrigo, alguma solução para pessoas que estão passando por alguma necessidade, qualquer que seja. Mas nós não devemos alimentar o crime. Não podemos de maneira nenhuma alimentar o pecado de ninguém. De ninguém. Nós devemos procurar aliviar necessidades reais. Reais. E eu tenho a impressão que no nosso momento, na nossa história aqui, os pobres, ou aparentemente pobres, que nós vemos na nossa sociedade, não são exatamente como aqueles que viveram no tempo de Jesus, numa sociedade mais desigual, talvez, ainda do que nós hoje podemos ver. Se nós encontrarmos pessoas com necessidades reais, nós devemos procurar atender essas necessidades reais. Não podemos fechar os nossos olhos. Não podemos. Como nós podemos atender e resolver e aliviar pessoas em desespero, pessoas com necessidades reais? Essa é uma grande questão que nós precisamos refletir e não há uma resposta pronta. Se você espera uma resposta pronta, faça isso ou faça aquilo, eu não vou te dar. Porque você precisa encontrar no seu dia a dia, com as pessoas que Deus coloca diante de você, encontrar maneiras de servir, maneiras de atender, de praticar atos de misericórdia. E ao fazermos isso, ao aliviarmos necessidades reais, nós não podemos procurar holofotes. Você já viu pessoas que, quando vão fazer estão fazendo alguma coisa boa, vão lá e tiram uma selfie e publicam isso para todo mundo? Não, nós não podemos tocar trombetas diante de nós. Nós devemos esquecer o que os outros estão pensando. Devemos ignorar completamente a opinião das pessoas, o que elas estão pensando, o que elas acham de nós. Isso absolutamente não importa. Não importa. É óbvio, nós podemos fazer boas ações coletivamente. Podemos, nesse sentido, divulgar uns aos outros as nossas ações, né? As ações praticadas pela igreja, por exemplo, né? Doações que como igreja nós fazemos, enviamos para um determinado asilo, enviamos para a Portelinha, enviamos para qualquer outro lugar, eu faço questão de mostrar foto para a igreja, para vocês que estão fazendo as doações, para vocês verem que realmente aquilo que vocês doaram está sendo encaminhado. Agora, se eu pessoalmente faço uma ação, eu não vou colocar isso para vocês verem. Eu não devo fazer isso. Eu não devo colocar no Facebook. Essas ações que nós fazemos como igreja, inclusive, eu nem coloco no Facebook. Eu nem coloco em lugar nenhum. Por quê? Porque é nosso, é a gente que fez. A gente não precisa que nenhuma outra igreja olhe para a nossa igreja aqui, a igreja que está sendo plantada no bairro Cidade Oceã. Eu não mando isso para ninguém.
Nem no grupo do conselho da igreja eu mando. Por quê? Porque nós não precisamos ser louvados por ninguém. Precisamos que ninguém reconheça o que nós estamos fazendo. Devemos fazer de forma singela, para a glória de Deus. Mas também, além de ignorarmos a opinião dos outros, devemos também esquecer de nós mesmos. Isso nos leva ao segundo ponto. Nesse primeiro ponto, nós vimos que não devemos buscar o reconhecimento de ninguém por atos de justiça. Agora, em segundo lugar, nós devemos praticar atos de misericórdia voluntária e secretamente. Devemos praticar atos de misericórdia voluntária e secretamente. Agora leia de novo comigo o versículo 3 e o versículo 4. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Nossas duas mãos trabalham juntas, sempre juntas. Não é possível que uma mão faça algo que não tenha a participação da outra, ou mesmo que a outra não esteja observando o que esta está fazendo. As duas estão sempre juntas. Você não pode sair de casa para fazer alguma coisa e deixar uma das suas mãos. A ilustração de Jesus, no verso 3, nos diz que temos que ignorar completamente os nossos próprios atos de misericórdia. Devemos viver como se nós não tivéssemos feito o que fizemos. Um estudioso bíblico disse o seguinte: tanto quanto possível, uma pessoa deve conservar sua contribuição voluntária em segredo, não só em relação aos outros, mas mesmo em relação a si própria. Ou seja, deve ignorá-lo em vez de dizer em seu coração: que bom sujeito eu sou. Porque pode acontecer da gente fazer uma boa ação, não contarmos isso para ninguém, mas aqui dentro a gente fala: puxa, como eu sou um sujeito bom. Quando praticamos atos de misericórdia, devemos fazer de modo estritamente voluntário, não por constrangimento, não por vaidade, não por views no Instagram ou por curtidas no Facebook. Façamos o bem sempre que possível, pelo simples fato de que isso agrada a Deus. Pelo simples fato de que Deus é glorificado quando assim procedemos. É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, vocês devem ajudar pessoas em situação de necessidade. E quando vocês fizerem isso, ajam sigilosamente. Sejam invisíveis o quanto conseguirem ser. Façam tudo secretamente, para que o Pai, que vê todas as coisas, inclusive o coração de vocês, venha a recompensá-los. Irmãos, se nós quisermos que os homens saibam do que fazemos, no momento em que eles tomarem conhecimento, já teremos alcançado tudo o que nós merecemos. Se nós quisermos que os homens reconheçam a nossa vida piedosa, no momento em que formos reconhecidos por eles, já teremos alcançado o que nós merecemos. Mas se nós quisermos que Deus, o nosso Pai, seja glorificado e dele venha a nossa recompensa, então devemos ignorar completamente a opinião dos homens. E mais, devemos ignorar a nós mesmos. Se desejamos agradar a Deus, então devemos saber que o faremos se e somente se não tivermos o interesse pelo reconhecimento dos homens e nem mesmo nos gabar, nos envaidecer e nos orgulhar de nós mesmos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor não se ufana
e não se ensoberbece. Uma prática verdadeira de amor ao próximo certamente não deve nos levar a nos gabar, a nos orgulhar de nós mesmos. Muita gente, com a ideia de agir de maneira anônima, prefere dar o seu dinheiro aos diáconos da igreja, para que eles usem o seu dinheiro para fazer ações de misericórdia, ou fazer doações de alimento, de roupas, para a junta diaconal de uma igreja, para que eles usem tudo isso com ações de misericórdia. E isso pode ser feito, sim, com toda certeza. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é só isso. Agir voluntária e secretamente é se aproximar efetivamente do necessitado e supri-lo. É não terceirizar o trabalho, mas ser o agente do ato de justiça diante de alguém necessitado. Você pode sim e deve contribuir com o serviço diaconal da igreja, por meio dos seus dízimos, por meio das suas ofertas financeiras, por meio das suas doações. Mas lembre uma coisa. Lembre do que Jesus disse em Lucas 11, versículo 42. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, Jesus disse: fariseus, vocês são tão meticulosos em dar o dízimo dos detalhes, mas desprezam os princípios básicos do reino de Deus como a prática da justiça e do amor. Em outra passagem, é dito justiça, misericórdia e fé. Mateus 23, 23. Então é como se Jesus dissesse, olha, não há problema nenhum em dar o dízimo rigorosamente de tudo, de cada centavo, não há problema nenhum. Aliás, isso é um dever. Mas sejam igualmente rigorosos consigo mesmos em praticar a justiça, praticar a misericórdia, praticar o amor. Sejam rigorosos com vocês mesmos. E eu quero encerrar com algumas aplicações práticas que eu ouvi o pastor Emílio num sermão pregado à sua igreja com base nesse texto também. Irmãos, dar esmolas ou praticar atos de misericórdia não é só pegar umas moedinhas e dar para alguém que está pedindo. Há necessidades que podem ser supridas com atos de misericórdia que vão muito além dessas pequenas moedinhas. E eu vou dar alguns exemplos aqui que eu tomo emprestado do irmão pastor Emílio. Um exemplo prático. Talvez você nunca esteja nenhuma dessas situações que eu vou enumerar aqui, mas é só para você pensar, para iluminar a sua mente aqui para possibilidades de ações práticas de misericórdia. Primeiro, talvez um irmão esteja precisando fazer um serviço elétrico ou hidráulico ou qualquer outro serviço de primeira necessidade na casa dele, mas não tem dinheiro para pagar. Talvez você possa ajudá-lo nisso. Pagando o serviço de alguém. Pagando o serviço para ser feito na casa de alguém. Esse é um exemplo prático de um ato de misericórdia, de atender uma necessidade real a uma pessoa real que não tem como fazer aquele serviço na sua casa. Segundo, talvez um casal esteja há anos lidando diariamente ali com seus filhos e não consegue uma noite livre para o casal, para passear, para jantar sozinhos, para conversarem. É uma necessidade real. Todo casal precisa de um tempo juntos, sozinhos.
Talvez você possa se propor a ficar com as crianças uma noite, para que eles possam desfrutar desse momento juntos. É um ato de misericórdia, com absoluta certeza. Terceiro exemplo. Talvez alguém precise que você esteja lá, junto, no momento de luto, ou no momento de grande angústia da alma. Em tempos de pandemia, isso pode significar uma ligação, uma conversa atenta pelo WhatsApp. Talvez você pode estar lá quando alguém precisar da sua companhia, do seu abraço, dos seus ouvidos. Quando um parente de alguém que é conhecido nosso morre. Sabe? Estar lá no funeral é um ato de misericórdia. Não é necessariamente pela pessoa que morreu, mas é pelo encorajamento e o conforto e o consolo que a pessoa, o familiar que está ali, pode receber da sua parte. Talvez um grande número de pessoas esteja realmente precisando de dinheiro, de comida, de roupa, de abrigo. E nós devemos procurar atender essas pessoas, na medida das nossas posses. Mas eu acredito que hoje, onde nós moramos, seja muitíssimo maior o número de pessoas que não precisam de coisas materiais, mas precisam da sua amizade, precisam do seu carinho, precisam do seu abraço, ainda que seja um abraço virtual. Precisam da sua atenção, precisam da sua oração de mãos dadas, ou talvez virtualmente aí por um telefone, pelo celular. Nós não podemos nem calcular o número dos miseráveis espirituais que se encontram desesperados, abatidos, perdidos. Estão vivos, mas é como se estivessem mortos. É incontável o número dessas pessoas. E olha, assim éramos cada um de nós. Ou talvez alguns dos que agora me ouvem se encontram nesta condição. Cristo nos viu nessa condição de miséria e morte espiritual. Ele veio ao nosso encontro. Ele realizou o maior ato de misericórdia que jamais poderemos fazer por alguém. Ele deu a sua vida por nós, para nos reviver. Ele é o pão que desceu do céu para saciar a nossa fome. Ele é a água viva que sacia completamente a nossa sede. Ele é a torre forte que nos abriga para sempre. Ele nos amou. E por seu imenso amor, Ele nos transformou.